notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Estudo garante que a inteligência artificial pode criar mais empregos do que destruí-los. Telescópio espacial James Webb descobre uma das galáxias mais antigas do universo. A maior feira de testes da China atesta o poder de compra de jovens tutores, chegando a quase 100 milhões no ano passado. O brasileiro passa, em média, 91 horas por semana conectado à internet, quase 7 meses por ano. Pela pesquisa inédita de uma empresa de cibersegurança, levou pouco tempo para se divertir ou conversar olho no olho, a não ser que faça uma chamada de vídeo. De acordo com a NordVPN, dessas 91 horas semanais, 19 horas são gastas no trabalho e outras 72 horas são usadas em momentos de lazer e outras atividades online. Cerca de 13 horas são para assistir filmes e séries em plataformas de streaming, além de 12 horas e 8 minutos para assistir conteúdos no YouTube e outras 11 horas e 19 minutos para o uso de redes sociais e apps de mensagem. Na comparação com outros países ocidentais, a diferença é gigantesca. Na França, Espanha e Estados Unidos, os cidadãos desses países gastam na internet, respectivamente, 27, 28 e 21 anos. A pesquisa foi realizada apenas com maiores de 18 anos no primeiro semestre, em 175 países. Um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho aponta as futuras implicações para o uso da tecnologia de inteligência artificial na geração de empregos. De acordo com o documento, é provável que o maior impacto desta tecnologia não seja a destruição do emprego, mas mudanças potenciais na qualidade dos postos de trabalho, em particular a intensidade do trabalho e a autonomia. A inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. É o que afirma um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho esta segunda-feira. O documento examina o efeito potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos em indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos em indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente em profissões separáveis. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase um quarto das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas, e mais da metade com nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. O informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se beneficia a difusão. Apuá, cidade no arquipélago do Marajó, prova que é possível viver sem motos e carros. No local chamado de Veneza Marajoara, bicicletas e adaptações delas são usadas no transporte de pessoas a passeio ou em serviços. Os meios de transporte de Apuá, além de criativos, são ecologicamente corretos, não poluem o meio ambiente e atendem às necessidades da população. Vamos ver. Algumas bicicletas ganham nomes próprios, como o Bate Ferrari, a união de duas bicicletas com aros e bancos que lembram traços do super-herói Batman, fazendo ainda a alusão ao carro italiano de luxo. A população da cidade é bem criativa. Outros moradores investem nas bicicletas, incluindo lataria que escondem os pedais e acessórios como som e luz, a partir do uso de bateria, aproximando a estética de seus veículos aos carros de verdade. A peculiaridade local foi foco de estudo. Uma pesquisadora procurou entender em sua dissertação os processos de criação e uso vividos por bicicletas a partir da experiência social em Apuá.
O município fica em área de várzea, próximo à foz do rio Amazonas. Grande parte da cidade é suspensa em palafitas e as ciclovias estão sobre elas, em avenidas de madeira ou pavimentadas. Em Apuá, há bicitaxis que ganharam nomes de acordo com o uso e serviço. A bicilância, por exemplo, é quase uma ambulância, mas os socorristas pedalam para transportar pacientes ao hospital da cidade. O serviço de coleta de lixo também precisou ser adaptado à realidade da região e é feito com carregadores produzidos com madeiras, sob 2 rodas. Criador do primeiro bicitaxi, Raimundo Souza, de 55 anos, conhecido como Sarito, idealizou o veículo em 1995, pensando na junção da bicicleta com táxi, para levar mais crianças para passear. As crianças gostaram e as pessoas começaram a se adaptar a andar com o novo veículo. Ele conta que o nome foi a junção de bicicleta com táxi, e a partir daí começou a cobrar para transportar as pessoas. A produção do novo transporte caiu no gosto da população e as pessoas ganharam autonomia nas adaptações. Hoje, a gente depende do bicitaxi porque ele serve para muitas coisas, explica o seu Sarito. O exemplo da cidade de Apuá é muito útil para o meio ambiente. Um novo estudo realizado pelo Imperial College London mostrou que ser uma pessoa com hábitos matutinos pode, de certa maneira, estar relacionado ao desenvolvimento do Alzheimer. A pesquisa observou mais de 500 mil de indivíduos e analisou suas informações genéticas e seus padrões de sono. Aqueles com o dobro de risco genético de Alzheimer tinham 1% mais probabilidade de ser uma pessoa que costuma ir para a cama cedo, que acorda cedo e que pareciam dormir menos. Mas é necessário deixar claro que esses resultados não significam que o hábito resulte em demência ou que todas as pessoas matutinas vão ter Alzheimer no futuro, mas que pode ser um indicativo precoce da doença. Os pesquisadores disseram ter descoberto que aqueles que estão geneticamente em risco de contrair Alzheimer têm maior probabilidade de ser pessoas matutinas, mas que não foi encontrado nenhum efeito dos traços do sono sobre o risco da doença, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometendo habilidades de pensamento e a capacidade de realizar as tarefas simples do dia a dia. O primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Com a progressão da doença vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, assim como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Embora não haja cura, o paciente precisa ser acompanhado. No Brasil, os Centros de Referência do Sistema Único de Saúde oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, é estimado que 1.200.000 brasileiros têm Alzheimer e 100 mil novos casos são diagnosticados a cada ano. A mortalidade por infarto entre mulheres jovens no Brasil está crescendo cada vez mais e menos da metade delas recebe o tratamento adequado para prevenir ou tratar esse problema. Os dados alarmantes sobre a saúde do coração feminino são da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também chama a atenção para todas as falhas, desde a prevenção, descoberta e tratamento do ataque cardíaco, assim como de outras doenças agudas que afetam o sistema cardiovascular das mulheres. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia mostrou que entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, alta de 158%. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973, aumento de
7%. O envelhecimento e a obesidade estão entre os fatores de risco. Dados do Sistema Único de Saúde SUS mostram que somente nos últimos 6 anos o aumento foi de 25% no total de internações, passando de 81.505 casos em 2016 para mais de 100 mil em 2022. Tem acontecido, entendeu? Somente depois desses 2, 3 anos da pandemia, a gente tem observado tanto um infarto, problema cardiológico mesmo em pacientes jovens e os que já têm, né, os adultos, que são a classe maior risco, somente os que são hipertensos, são diabéticos, são sedentários, entendeu? Que têm alguma alteração, vamos dizer, do perfil bioquímico das gorduras, né, no sangue. Então, são os fatores que são causais, né, dessas doenças coronarianas ou cardíacas. De acordo com o especialista, a incidência entre o público mais jovem vem aumentando. A pessoa, né, como ficou mais em casa, ela ficou abusando muito dos lanches, né, feitos, né, principalmente agora com a facilidade da entrega, né. Ela traz o casa, né, faz o pedido e leva. Então essa ingestão de alimentos que não são muito saudáveis aumentou muito. E muitas pessoas também, com a própria pandemia, deixaram de fazer o seu controle, né, de procurar o seu médico, fazer os exames de rotina, ficou só usando a medicação que já utilizava de rotina, os antihipertensivos, os antidiabéticos, né? E não fez o controle. E muitos até abandonaram, pela dificuldade de chegar ao médico, eles abandonaram o tratamento. Então isso aumentou muito o número de casos de infarto, parada cardíaca, crise hipertensiva, AVC, aumentou muito. Sabendo dos riscos, Iracema procura andar na linha, optando por uma alimentação regrada e pela caminhada diária. Gosto muito, né, de ter uma boa alimentação, fazer uma boa alimentação, porque eu acho isso muito importante. Afinal de contas, nosso remédio, né, é a nossa alimentação. Além dessa questão da alimentação, no dia a dia costuma fazer algum exercício físico, alguma coisa assim? Sim, costumo fazer exercício físico. No momento não estou na academia, mas pretendo assim, sempre fazer caminhadas, assim, ajuda muito, né, a questão de saúde. A Sirlene não é diferente. Ela ainda busca passar regularmente por especialistas para acompanhar como está a saúde. Graças a Deus, como está indo tudo ok, eu vou ano em ano, entendeu? Tenho muito cuidado com a alimentação, né? É mais ali, fruta, verdura, assim, né? Já passei até pelo nutricionista. O estudo feito em 60 países apontou que quanto menor a renda per capita e o nível educacional de uma população, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, pode haver uma disfunção de uma coronária e aí ter um infarto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, cuidar da saúde do coração é um dos maiores desafios da saúde no país. O ponto positivo é que é possível reduzir 85% dos riscos que levam aos problemas cardiovasculares, evitando-os. Basta adotar hábitos mais saudáveis. A vitalidade do seu Gildásio aos 60 anos mostra o quão ele dá valor a uma vida mais saudável. Trabalho muito debaixo do sol quente, na chuva, na poeira, no carvão, faço tudo na roça. Comeu besteiras só no final de semana. Dá uma voltinha na lanchonete, né? Aí não tem jeito, tem que comer uma massa, um hambúrguer, um cheeseburger. Isso é uma vez por semana. Uma família composta por 3 pessoas desperdiça R$ 1.630 com comida por ano aqui no Brasil. O valor é R$ 300 a mais que o salário mínimo. Os hábitos e a desatenção dos consumidores estão entre os principais motivos para a perda de produtos. O levantamento da empresa de alimentos Hellmann's foi feito com base em dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária com 867 pessoas maiores de 18 anos de todas as classes sociais e regiões do país em julho deste ano. Foi apontado que quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes e sobras ainda em bom estado envelhecerem e estragarem na geladeira. Isso evidencia que ninguém quer jogar comida no lixo, mas que alguns gatilhos levam ao desperdício, como o hábito de descartar alimentos nutritivos,
que apresentam imperfeições